E se eu te disser que parte do aquecimento global já está fora do nosso controle? Mesmo que hoje zerássemos todas as emissões de gases do efeito estufa, a Terra continuaria se aquecendo por décadas. O que isso quer dizer? Como que chegamos nessa conclusão? E existe alguma coisa que podemos fazer ainda? Se quiser saber sobre isso, é só continuar assistindo o vídeo. Olá, me chamo Brigitte Barruda. E para responder essa pergunta de quanto do aquecimento já é inevitável hoje, podemos partir de alguns pontos. Podemos começar pela noção de desequilíbrio energético da Terra. Atualmente, a quantidade de calor que entra na Terra é maior do que a quantidade que sai. E com isso, o planeta acaba aquecendo. Por isso que falamos sobre um desequilíbrio energético. E esse desequilíbrio acontece por conta dos gases do efeito estufa. Para restabelecer o equilíbrio, precisamos mudar justamente a quantidade de gases do efeito estufa que temos na atmosfera. Precisamos sair das 425 partes por milhão de gás carbônico e voltar para 350 partes por milhão, pelo menos. E aqui conseguimos ver que teríamos que sair daqui e voltar mais ou menos para a quantidade de gases do efeito estufa da década de 90. Outra forma que nos mostra o aquecimento futuro, o que nos facilita o processo, nos faz entender melhor, é a paleoclimatologia, que, como o nome sugere, vai ter relação com o estudo do clima de períodos muito passados, de muito tempo atrás. No passado, tivemos alguns momentos que a concentração de gases do efeito estufa era maior do que é hoje. E como podemos imaginar, como a concentração de gases era maior, a temperatura também era. Só que só tivemos a ultrapassagem dos 400 partes por milhão há 2 milhões de anos atrás, onde tínhamos a temperatura que é dos 2 ou 3 graus Celsius a mais do que era no período pré-industrial, que é o que a gente usa como base para falar que a Terra está a 1,5 graus a mais ou não. Então a gente pega o período pré-industrial, que é o período antes da Revolução Industrial, antes de começarem a jogar um monte de gás carbônico na atmosfera, atacando fogo em carvão primeiro, depois no petróleo e por aí vai. E esse período em que a temperatura era maior, acontece justamente no Plioceno, no finalzinho do Terciário. Então se olharmos aqui esse gráfico, quantidade de gás carbônico, sendo aqui o roxinho, então lá no pré-cambriano mesmo, podemos ver que a concentração era absurda, quase 10 mil partes por bilhão, mas aqui no Plioceno, então o Holoceno aqui, mais ou menos a gente tá pra cá, que tá subindo aqui, ó, rapidinho, e no Plioceno que você tem esse aumento. Então o ser humano tá mudando a atmosfera ao ponto de que estamos basicamente voltando 2 bilhões de anos do passado. E agora vem a pergunta principal, que é, qual que é a inevitabilidade desses gases do efeito estufa já na atmosfera? Antes da gente continuar, eu preciso da sua ajuda para o canal crescer e para que ele comece a sair do negativo, porque até agora eu só gastei dinheiro e tempo nesse negócio. Você pode me ajudar, seja dando um like no vídeo, colocando comentário para engajar aqui, se inscrevendo no canal se não tiver inscrito ainda, mas também pode me ajudar financeiramente comprando o e-book aqui do canal, o Lucrando com o Fim do Mundo. Nesse e-book eu te ensino a deixar de ser um pé rapado, usando lições que as crises climáticas nos ensinam. Então, se quiser nos ajudar, compra lá o e-book para nós. Agora entramos no principal ponto desse vídeo, que é qual que é a inevitabilidade dos gases de efeito estufa que estão na atmosfera. O IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, lançou alguns relatórios. Em cada relatório nos mostrava basicamente a situação daquele momento, seja a situação exata daquele momento, seja o conhecimento científico que tinha sido produzido até então. No quarto relatório, se tivéssemos zerado a emissão de gases de efeito estufa já naquela época, era contabilizado que teríamos um aumento máximo de 0,9 graus Celsius até 2099. Isso em comparação ao período de 1980 e 1999. Então teríamos um aquecimento de 0,9 graus acima dessa data aqui. No sexto relatório, que saiu em 2021, isso já mudou um pouco. E aqui, segundo eles, obviamente, né, porque também de 2007 para 2021, muito mais gás de efeito estufa foi lançado na atmosfera. E aqui eles fizeram um cálculo que, se zerássemos a emissão de gases de efeito estufa entre 2018 e 2021, o aquecimento seria não muito superior a 1,5 em comparação com aquele do período pré-industrial. Só que tivemos o trabalho de Shenzhou e colaboradores que vão passar esse número
de 1,5 para 2,3 entre 2,3 e 2,8 graus Celsius nesse aumento. E isso acontece porque vai falar que a resposta às nuvens de parte do nosso planeta vai ser diferente conforme o aumento for acontecendo. E isso se dá por causa do Oceano Austral, que possui um aquecimento mais lento. Então, se olhamos aqui, o Oceano Austral é frio em comparação com o restante do planeta. E eles apontam no estudo que o aquecimento nessa área ainda não aconteceu e que os modelos anteriores não levaram esse aquecimento em conta. Então, quando esse oceano aquecer de vez, chegaremos em um outro lugar que nunca tivemos antes. E com isso, esse oceano que era frio e que abaixava um pouquinho a temperatura média do planeta, vai mudar e aí as coisas vão pro chapéu. Isso acontecia porque nessa região aqui as nuvens são mais baixas. Isso faz com que elas consigam refletir mais a radiação solar de volta para o espaço em comparação com as outras nuvens. E agora, então, levando tudo isso em conta, qual que seria a data limite para conter o aquecimento entre 1,5 graus Celsius e 2 graus Celsius? Segundo o sexto relatório do IPCC, que eu já falei para vocês, para manter o aquecimento abaixo desse período aqui, abaixo desse número, as emissões deveriam começar a diminuir no mais tardar esse ano, em 2025. E se você tá nesse ano ainda vivendo no planeta, você já deve ter percebido que as coisas não estão partindo por esse caminho. Se o aumento dessas emissões continuar, chegaríamos na média de aquecimento global de 3,2 graus Celsius. Só um pouquinho acima dos 2 graus Celsius. E então a data limite para conter esse aquecimento já passou. E ela foi em 2020. Quanto mais tempo levamos para diminuir a emissão, fica mais difícil de diminuir a quantidade necessária para se evitar o aquecimento acima desse período. E como já vimos, estamos seguindo muito mais para esse caminho aqui. E temos aqui um conceito que é o orçamento de carbono restante, que foi estipulado pelo Acordo de Paris de 2015, que é basicamente a quantidade de carbono que podemos emitir ainda. Para se manter essa média de 2 graus, independente do ano, se fosse aqui, por exemplo, 2016, 2020, 2030, 2025 no caso, até 2030, nas três situações, teríamos que diminuir pelo menos a metade da emissão de gás de efeito estufa que lançamos hoje. E isso aqui faria com que regredíssemos mais ou menos aos níveis de 1977. E isso nos dá pouquíssimo tempo para transformar a economia global. Desde 1850, emitimos 2.500 bilhões de gigatoneladas de gás carbônico. Em 2020, para manter dentro do aquecimento de 1,5, teríamos 500 gigatoneladas de gás carbônico como o máximo. Entre 2022 e 2026, se mantiver a atual trajetória, seriam emitidos 300 gigatoneladas. Então, após 2026, o aumento nos levaria cada vez mais próximo do aumento na temperatura de 2 graus Celsius do planeta. Isso tudo nos mostra que já nessa década, provavelmente ultrapassaremos os 1,5 na média anual. E é importante que eu trago aqui esses dados desse livro aqui do Luiz Marques, que foi lançado em abril de 2023. Abril de 2023. Já falava que ultrapassaríamos ainda nessa década. Aí chega o ano 2024 e nos mostra exatamente isso. Então já em 2024, passamos essa média de 1,5 graus Celsius acima do nível pré-industrial. Se pegamos aqui a comparação de 2024 com 2023 e os outros anos, aqui em 2024 podemos ver que apenas um mês, que foi julho, que não passou ou chegou dentro de 1,5 graus Celsius no aumento. Tiramos a média vai ser maior do que isso. Agora vamos entrar na noção de por que esse aquecimento seria uma impossibilidade sociofísica. Em 2017, Richard Miller e colegas vão dizer que manter o aquecimento em 1,5 grau não era uma impossibilidade geofísica. Isso em 2017. Em 2023, aqui no livro do Luiz Marques, ele vai falar pra gente, basicamente, que 1,5 graus Celsius, 2 graus Celsius ou 3 graus Celsius de aumento, além de impossibilidade geofísica ou não, é uma impossibilidade sociofísica. Então, ele chega nessa conclusão porque o aquecimento vai continuar existindo enquanto existir o capitalismo.
E isso acontece porque o capitalismo parte basicamente desses 3 pontos aqui. O primeiro é o fato de que o ciclo de reprodução de capital é regido por um crescimento crescente. É foda. O ciclo de reprodução do capital acaba sendo regido por um consumo que é crescente de energia. Então, para você manter a produção, manter os níveis do jeito que eles são hoje e para atender as demandas, cada vez mais teria que aumentar essa quantidade. O segundo é que não existe uma transição em curso para trocar a nossa matriz energética na base de petróleo e de carvão por uma matriz que seja descarbonizada, então uma matriz que não utilize gás carbônico. E o terceiro fato é que para chegarmos numa transição energética acelerada, então para sair do petróleo e entrar na energia eólica, na energia solar ou qualquer outro tipo de energia descarbonizada, teremos uma demanda aumentada da atividade mineradora. E isso faria, num curto período, um aumento ainda maior da emissão desses gases. E pra gente chegar no final desse vídeo, que não seja completamente negativo, derrotista, que diga que não tem o que fazer, o Luiz Marques nos traz uma solução. Seria a única, segundo ele, que é que devemos diminuir o consumo global na casa dos 13,8 bilhões de toneladas de petróleo. E isso vai demandar uma organização social nova. Então teremos que romper com o capitalismo, principalmente pelo sistema alimentar e sistema energético. Então o sistema alimentar com a produção de gado, a destruição da floresta, que emite muito gás de efeito estufa, principalmente o gado e a destruição da floresta, as queimadas nas florestas, elas não acontecem por acaso, naturalmente, que nem certas pessoas dizem por aí. E também o sistema energético, que é o que a gente falou até agora, que é dependente extremamente de petróleo. E aqui temos as aspas do autor, em que ele fala pra gente: se não é politicamente possível consumar tal ruptura neste decênio, nesses próximos 10 anos, é preciso ao menos avançar o máximo possível em sua direção. Todo o resto, por importante que possa parecer, ou ser, não passa de ilusionismo climático. Então, chegamos a essa conclusão, que ou mudamos o sistema, ou o sistema muda a gente. E nisso teremos muito mais morte do que já temos, tanto humana quanto de outros organismos vivos. E se você quiser se aprofundar e continuar nesse posto de depressão, você pode acessar essa playlist aqui, em que falo muito mais sobre ecologia. Ou se quiser entender sobre as alternativas desse sistema, você pode assistir essa outra playlist aqui, em que falo sobre anarquismo. E no mais, até semana que vem. Beijos de luz.